Olá pessoal, sou a chefe Ludmila Fonseca, aqui do Centro Universitário Senac Águas de São Pedro, e no episódio de hoje eu vou falar com ela, chefe de cozinha libanesa, nossa ex-aluna e ex-masterchef profissional, a Fádia. Fádia, muito bem-vinda ao nosso centro universitário, é um prazer ter você aqui de volta conosco, né? Imagino que tem uma nostalgia, um quentinho no coração de estar aqui de volta. Demais. Primeiro eu agradeço o convite, é sempre muito bom retornar aqui e igual você falou, é muito nostálgico, afinal foram grandes memórias, né, que a gente tem, grandes lembranças, muito aprendizado, muitas amizades, vivências, então realmente retornar ao Senac, que foi responsável pela base que eu tenho hoje, né, que eu carrego, graças a Deus, aí há 14 anos, foi graças ao Senac. A gente conversando nessa sua estadia aqui, você além de nossa ex-aluna também é uma ex-funcionária do hotel, né? Então você tem o Senac no seu DNA mesmo formativo. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância de ter feito gastronomia, né? A gente sabe que nem todo dono de restaurante, nem todo chefe teve essa oportunidade, mas como ter cursado gastronomia te ajudou e favoreceu no seu processo de criação da Fádia como uma profissional? Eu acho que nem você falou, né? Eu também fui ex-funcionária, né? Sou ex-funcionária do Grande Hotel. E eu acho que tanto um como o outro, tanto o Senac como o Grande Hotel, eles formaram bases para mim, que eu falo que são bases sólidas, são bases ricas, né? Então eu acho que é muito diferente, claro que assim, a gente não consegue saber como seria sem isso, né? Mas eu sei que com isso eu me tornei a profissional que eu sou hoje. Então eu falo que dificilmente, quando a gente tem uma base sólida, uma base forte, que foi o que eu consegui conquistar aqui, graças ao apoio, né, os chefes incríveis que eu conheci, aos professores e tudo mais, toda a estrutura, insumo, igual eu gosto sempre de reforçar, que eu falo que é a oportunidade que a gente tem de encontrar os profissionais que a gente encontra aqui, de trabalhar com as matérias-primas que a gente trabalha aqui e de ter acesso aos equipamentos de cozinha que a gente tem aqui, tanto o Senac como o Grande Hotel, dificilmente você vai encontrar em outro lugar. E você tendo isso como base, dificilmente você vai se deparar com um obstáculo que talvez você não consiga vencer, não consiga superar, né? Então eu falo que ter isso como base, ter uma formação, principalmente de um centro referência igual ao Senac, né? E de um hotel também, que é um hotel referência, né? Principalmente nessa parte de aprendizado, é muito importante para tudo que eu conquistei pós aqui, né? Para o meu restaurante, para os eventos que eu trabalho. Hoje em dia eu trabalho com um evento com 3, 4, 5 mil pessoas e eu acho que se eu não tivesse passado pelas bases que eu tive aqui, para você ter uma liderança, para você ter uma organização, para você ter uma linha de produção, para ter essa dinâmica que a gente consegue ter quando a gente está dentro de universos que são bons, talvez eu não conseguiria tirar numa boa, assim, né, modo de dizer, igual hoje em dia, enfim, ao longo da minha trajetória aí até hoje, eu consegui conquistar. Então eu sinto que faz diferença sim, é muito diferente você ter acesso a isso, você se torna um profissional muito mais qualificado, muito mais competente, muito mais, enfim, completo, do que se de repente você não tiver essa base sólida, né? Muita gente quer pular a etapa da base, né? Já quer sair de repente de uma faculdade como chefe de cozinha, ou enfim. Só que eu acho que a base que a gente consegue ter, realmente respeitando todo o processo que precisa existir, é essa base sólida que vai te levar muito longe, né? E você não vai cair em qualquer obstáculo aí que aparecer. Sim, é uma espécie de uma mochilinha com um Exatamente. Kit de sobrevivência que vai te ajudando. Que vai te orientando, que vai te dando força, que vai te dando rumo. E é muito importante, né? Então eu falo que é importante sim. Porque infelizmente a gente vê tantos profissionais aí que começam uma carreira e pouco tempo eles param, eles não fazem mais isso, ou até mesmo não conseguem conquistar o que tanto desejou. E muitas das vezes é por não ter essa base sólida igual a gente aqui, igual eu, por exemplo, tive o privilégio, né, de conseguir ter. Ah, incrível. Fádia, além da sua formação, né, você tem a questão da sua origem, né, da sua ancestralidade, da sua família, que culminou também no seu restaurante, né, no que você hoje desenvolve o seu trabalho profissional. Fala um pouquinho pra gente, um pouquinho desde da questão da sua origem e como isso está presente no seu trabalho, né? Eu sou de família libanesa, né? Minha mãe é brasileira, meu pai é libanês. Meu pai realmente veio do Líbano, que às vezes a pessoa fala, mas é libanês mesmo? Eu falo, é libanês mesmo. Ele veio do Líbano muito novo pra cá. E culturalmente, né, o povo árabe, de forma geral, eles têm muito hábito de uma refeição completa, né? Enfim, de um respeito com o alimento, né?
Infelizmente aqui a gente se perdeu muito nisso, né? Hoje em dia as pessoas acabam comendo, enfim, nem tem mais reuniões familiares, é muito raro isso acontecer. As pessoas comem ali de qualquer jeito, não tem mais aquele respeito, aquela consciência ali do que está acontecendo. Já o povo árabe não, o povo árabe ele tem esse rezelo, então é muita comida, mesas fartas, né? O povo árabe é conhecido pelas mesas fartas, pelas reuniões familiares, hospitalidade, e isso é no mundo inteiro. Qualquer pessoa que for lá, independente da nacionalidade, eles vão ser tratados dessa forma. Então eles têm esse carinho, esse aconchego. E isso daí automaticamente reflete não só no meu restaurante, né, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele, mas reflete também como profissional. Então desde quando eu escolhi fazer gastronomia, a minha parte cultural, a minha parte família, né, falando principalmente da cultura árabe, ela esteve muito presente, por conta realmente desse respeito e dessa valorização pela alimentação. Então eu tive a sorte de nascer em uma família, né, que é onde eu tenho um pai libanês que sempre prezou e, enfim, ensinou muito isso dentro de casa, o respeito com o alimento. Então, quando a gastronomia já fazia parte de mim desde sempre, que nem eu falo que é clichê, mas a gastronomia que escolhe, né, a gente profissional, né, não é a gente que decide fazer gastronomia. Então, eu fui escolhida por ela desde cedo. E aí, em conjunto, assim, com esse privilégio de ter esse contato com a gastronomia árabe e de ter a valorização dos ingredientes e da alimentação, uniu o útil ao agradável, né? Então, o que eu faço hoje, além de cozinhar, eu faço prato, assim, comidas que eu quero que motive, que incentive, que passe sentimento, sabe assim, que as pessoas se emocionem. Então, eu falo que a gente fazer gastronomia, a gente servir um prato não é só você servir. Você tem muita coisa envolvida, né? E muita gente acaba perdendo isso, né? Então, por isso que eu falo assim, que o profissional que decide trabalhar com cozinha, faça isso por amor. Não faça isso só por financeiro, não faça isso só porque foi a única oportunidade que teve. Claro que são necessidades, às vezes levam as pessoas a dentro disso, né? Mas se for uma necessidade que te levou dentro disso, tenha zelo, pelo menos pelo momento que você estiver ali. Porque a gente pode ter muitos sentimentos de retorno, né? A gente, enfim, impacta as pessoas de uma forma muito legal. Eu gosto muito daquela frase do papel de pão, que é muito simples. Servimos bem para servir sempre, né? Exatamente. Essa palavra do servir é muito bonita. E aí, esses dias, ontem mesmo, aqui a gente tava falando de nostalgia, né? Aí ontem eu tava ali no alojamento. Aí eu comecei a lembrar, assim, olhar, né? Eu falei, cara, né? É tão doido, né? E eu tava sentada ali, perto ali de baixo, né, na arvorezinha que tem ali. E aí você vê aquela rotatividade de pessoas, né? É garçom saindo, é garçom entrando, é gente de cozinha, é copeiro, é não sei o quê, é o pessoal da lavanderia e tal. É um fluxo que acontece ali, né? E aí eu comecei a olhar e falei, cara, se a gente parar pra pensar, em todos os momentos, assim, da nossa vida, quando a gente tá triste, quando a gente tá feliz, quando a gente quer comemorar, quando a gente quer relaxar, quando a gente quer, enfim, fofocar, quando você quer fazer qualquer coisa, sempre vai estar envolvido comida, bebida e hospedagem. Sim. Então eu falo que, cara, a gente faz parte da vida das pessoas muitas vezes sem elas perceberem. E todos os dias. Então você se alimenta todos os dias, você sai todo fim de semana para ir para um barzinho. Quando você faz uma viagem, a primeira coisa que você lembra quando você volta é de algo que você comeu. Eu quero tirar umas férias ou relaxar. Você vai para um hotel. Então eu falo que esse universo nosso de bares, restaurantes e hotelaria tá ligado praticamente 99% da vida da pessoa. Só que é algo tão automático que muitas vezes as pessoas não percebem mais, né? Fica invisível. Então aí eu parei pra pensar, falei, cara, a gente é muito importante na vida das pessoas. E as pessoas às vezes não percebem como a gente, né, o profissional da área, seja um educador, seja quem tá ali na operação dentro de um restaurante, de uma cozinha, é fundamental para a vida daquela pessoa. Então, um casamento não existe sem um buffet. Uma festa de aniversário não existe sem um bolo. Então, assim, nada existiria no contexto que é hoje a configuração se não fosse nós, né, os profissionais da área. E para você que faz isso com a sua família junto, deve aí ter é um sabor especial, ainda maior, né? Até esses dias, né, eu recebi a visita do pessoal lá e aí chorei, foi algo super emotivo, que eu jurei que eu não ia mais chorar aqui hoje. Porque realmente carrega muito sentimento, né? A gastronomia em si só, ela já carrega muito. E quando a gente tem a família envolvida, é ainda mais, né? Você disse que a sua avó te ensinava muito. Todas as receitas que eu trabalho no restaurante, já entrando nessa parte aí do restaurante. Eu tenho um restaurante de comida árabe, né? Que foi inaugurado em 2016, já estamos aí com quase 8 anos, né, de casa. E praticamente 90% do que a gente oferece dentro do restaurante é receitas de família. Então eu aprendi com a minha avó, eu aprendi com o meu pai, né, que enfim cozinha muito bem também, a minha mãe. E não só comida libanesa, né, enfim, a minha avó por parte de pai eu não tenho mais, né, infelizmente ela já nos deixou, mas por parte de mãe eu ainda tenho. E eu falo mesmo sendo brasileira, porque minha mãe é brasileira,
todo o carinho, todo o respeito, todo o zelo, que foi a pessoa com quem eu mais convivi, porque com a minha avó do Líbano eu convivi muito pouco, né? Eu vi ela 4 vezes na minha vida. Agora, a minha avó, que tá, né, que mora aqui na mesma cidade que eu, que mora em Americana, eu vejo ela com frequência. Então, todo o carinho, o zelo, o respeito, a criatividade, enfim, a valorização dos ingredientes, eu aprendi muito com ela. Então, mesmo que ela não seja libanesa, né, que não é o que eu faço dentro do restaurante, todo o restante que envolve ali foi com ela. Então eu falo que eu tenho influência dentro da minha vida profissional e dentro do restaurante das minhas 2 avós, meus avós também, meu avô também sabe cozinhar, enfim. Então é muito assim, muita coisa boa num lugar só, sabe? Além de toda a cultura, além da parte profissional, tem toda a família envolvida em tudo que acontece ali também. E Fádia, é impossível falar com você sem a gente lembrar de um capítulo muito importante da sua vida, que é o MasterChef, né? Você participou do primeiro MasterChef Profissionais. Sim. E o seu restaurante abriu junto, né? E aí as pessoas ficam, olha, nossa, ela conseguiu abrir junto. Conta um pouquinho pra gente desse momento da abertura dele ser paralelo à sua participação e como se deu a sua participação no programa. O MasterChef realmente foi uma coisa inusitada, assim, que aconteceu, né? Igual eu falo, nunca tive planos e nem, enfim, objetivo de participar. Realmente foi um negócio que casou muito bem. E o principal objetivo de eu ter decidido me inscrever, participar, enfim, tudo mais, foi por conta do restaurante. Então o restaurante, na verdade, ele já existia independente do MasterChef. Já era um restaurante que ele estava pronto para ser inaugurado, a gente já estava em obra aí fazia mais de um ano. E aí, quando começaram a divulgar do primeiro MasterChef Profissionais, eu tava com o restaurante para inaugurar. E aí, enfim, foi aquela questão de, falei, nossa, vai ser muito legal se der certo de eu participar, por conta do restaurante, né, também, porque é uma visibilidade, queira ou não, hoje em dia o MasterChef, ele alcança grandes dimensões aí de público, né. E eu falei, nossa, vai ser muito bom, né, porque até então eu era só a Fádia, que a minha família e o hotel conhecia, né. E eu falei, vai ser uma oportunidade de repente, mais gente conhecer o trabalho que eu desenvolvo, né. Então foi o objetivo principal, assim, foi também pensando nessa parte do restaurante. E aí casou super bem, né? Então eu acabei entrando no programa, um negócio que eu nem imaginava, acabei participando, acabei ficando em 5 lugares, em 5º lugar, que eu imaginava menos ainda, que eu entraria no top 5, né? Por ser uma das pessoas mais novas que estava ali participando, na época eu estava de 24 para 25 anos, então eu era bem neném ainda, assim, falando profissionalmente. Comparando com os outros profissionais que já estavam ali. Então realmente foi um desafio muito legal, foi assim, um negócio que realmente eu saí da minha zona de conforto, eu saí da caixa, foi uma vivência muito boa ali dentro e graças a Deus isso refletiu de uma forma muito positiva pro restaurante. Então logo quando o programa foi ao ar, que a gente primeiro grava, né, que isso é uma curiosidade que a galera tem, a gente primeiro grava e depois o programa vai ao ar. Quando o programa foi ao ar eu inaugurei o restaurante. Então foi tipo um time perfeito, assim, que daí as pessoas começaram a saber de mim ali no programa, já conheciam por conta das divulgações. E aí o dia que eu inaugurei o restaurante foi filas virando a esquina, foi um negócio muito doido, assim. Então eu falo que eu vivi uma fase ali durante MasterChef e depois restaurante que foi inesquecível. O restaurante é inesquecível até hoje, tudo que eu vivi ali, que eu vivo até hoje nele, né? Graças a Deus estamos aí. Mas o MasterChef foi algo muito bom, assim. Claro que é cansativo, claro que é desafiador, claro que chega uma hora que você fala, meu Deus, não quero mais, vou tirar o avental e vou sair daqui. Mas depois que passa é muito gostoso. Então foi uma coisa muito boa, como pessoa, como profissional, e agregou demais, né? Pra tudo, assim. Até hoje, na verdade, quando tem as reprises do programa ainda, o pessoal vai no restaurante, então eu recebo muito cliente novo até hoje que viu o programa e me procura na rede social, aí vê que tem o shake e acaba indo lá. Então o shake, na verdade, ele é uma junção de muita coisa legal, né? Que acontece ali todos os dias. Então imagino que realmente deve ser uma experiência muito diferente, né? E marcante o MasterChef. Mas voltando um pouquinho no seu restaurante, você poderia ter aberto qualquer estilo de restaurante. Um restaurante francês, uma churrascaria. Essa decisão de vou trazer um restaurante de comida libanesa, você acha que esse talvez seja o fator de sucesso e da manutenção do seu restaurante por tanto tempo, de trazer sua origem, sua família, de trazer todos esses temperos aí juntos? Eu acredito que sim, eu acho que quando a gente coloca, né, enfim, em qualquer profissão, assim, eu falo, né, o que é a nossa identidade, as coisas fazem muito mais sentido, né?
Então ali, na verdade, eu poderia realmente ter seguido, igual a gente conhece várias pessoas que, enfim, se informam e o pai já tem algum estabelecimento ou tem alguma descendência, né? A pessoa acaba montando um negócio totalmente diferente daquilo do que já acontece, né? Mas eu, assim, eu sempre, além de ser, obviamente, filha de libanês, eu sempre achei a gastronomia, falando de forma geral, assim, Oriente Médio, muito rica. Então eu falo que não sei se seguiria se eu não fosse filha, né? Mas eu já tinha uma admiração e um apreço muito grande pela gastronomia do Oriente Médio. Aí, claro, falando, obviamente, né, da parte da família, acabou que isso foi a gastronomia libanesa. Então, eu acredito que sim, eu acho que interfere diretamente a gente ter uma ligação, até mesmo porque, por mais que eu não tenha nascido lá, eu tenho sangue, né? O gosto ali, a genética, né, correndo nas veias, né, da comida árabe. E eu acredito muito também em passagens no sentido de pessoa para pessoa. Então, eu acho que a identidade, o que eu sou hoje é um acumulado de parentes meus, de pessoas que já fizeram parte da minha vida até eu chegar aqui, entendeu? Então, eu acho que tudo isso a gente vai carregando dentro da gente, seja de forma espiritual, seja de forma energética, seja de forma genética, enfim. Então, eu acho que não faria muito sentido, na verdade, para mim, falando como Fádia, né? Eu seguir uma outra cozinha que não fosse a identidade da minha família e minha. E claro que quando a gente carrega a identidade, a gente faz com muito mais amor, né? Não que eu não faria, né? Eu amo a profissão. Mas a gente faz com muito mais amor, a gente faz com muito mais respeito, com muito mais admiração. E claro que a manutenção, para isso, é muito mais fácil, o modo de dizer, quando você já tem um viés ali, né? Então eu consigo trabalhar igual eu comendo, não sei se eu já comentei aqui, mas eu consigo trabalhar com um viés muito legal de temperos, de matéria-prima, porque eu tenho esse contato, sabe assim? Então toda a minha família, por parte de pai, continua no Líbano, então eles mandam muito temperos pra gente, eles mandam muito matéria-prima, então minha folha de uva, meu terrine, que é a pasta de gergelim, meus temperos, até mesmo a lentilha, grão de bico, eu trabalho com todos os produtos libanês. Então a gente consegue trazer ainda mais originalidade, muito mais características autênticas, né, da comida libanesa, porque eu tenho esse parentesco, né? De repente, se eu seguisse uma outra cozinha, não faria tanto sentido. Pode até ser que num primeiro momento sim, mas eu acho que em algum momento eu também sentiria falta do que eu sou. E tem a questão que é confortável, né? Sim, vestir uma roupa que te cabe. Exatamente. Então eu falo que a gente passa muito mais sentimento quando a gente sente, quando a gente né? Então faz muito sentido sim, eu acho que eu escolher trabalhar com... Na verdade nunca foi uma dúvida, eu sempre falei, não, é isso que eu quero trazer. E eu acho que também é aquela questão de você querer mostrar para os outros o que é seu, sabe assim? Você querer trazer... Orgulho. Exato, para o público o que é uma coisa sua, o que é uma cultura sua, o que é uma história sua. Principalmente quando a gente fala de Líbano, né? Tem muita coisa histórica ali, né? Muito sofrimento também, muita dor. Infelizmente a gente passou por momentos de guerra, né? Dentro do Líbano. E só que isso tudo traz bagagem, né? Então tudo isso é sentimento. Então eu falo que a pessoa conhecer o Líbano sem ser as tragédias que infelizmente aconteceram lá, é uma responsabilidade nossa também ali, entendeu? Então você mostrar que o Líbano tem uma gastronomia muito massa, você mostrar que o Líbano tem uma cultura muito legal, é você conseguir mostrar uma imagem que às vezes as pessoas não enxergam de um país como esse, que é rico, que é maravilhoso, que é, sabe assim, que tem uma diversidade muito grande, é um povo acolhedor. Então, cara, eu consigo quebrar de vários tabus, assim, de diversas formas, eu consigo quebrar vários tabus que as pessoas têm a respeito do Líbano, precisamente, através da gastronomia. Então a gente impacta e a gente mostra o que realmente é a nossa cultura, o que é o povo árabe, né? Que o povo árabe não é só guerra, que o povo árabe não é só tristeza, muito pelo contrário, né? Tem uma gastronomia aí incrível, incrível mesmo. Fádia, muito obrigada. Eu que agradeço. Nós agradecemos a sua presença e é muito bom te rever tantos anos depois e poder trabalhar com você. Agradeço o convite, agradeço o Senac mais uma vez, porque é responsável também por onde eu tô hoje, né? E fica o convite aí, de repente, para quem quiser conhecer o restaurante, né? Fica o convite para ir lá conhecer, chama Sheik Culinária Árabe, fica em Americana e serão todos muito bem-vindos. E é isso. Obrigada. Eu que agradeço. Então encerramos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do podcast do Senac Águas de São Pedro e até a próxima.